Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana foi uma semana especialmente ruim para o governo. Quer dizer, um governo que já vinha se mostrando fraco e como não há vazio no poder, rapidamente a gente viu aí mudanças de eixo de poder e o protagonismo do Congresso se elevando, inclusive na instalação de duas CPIs, né? Uma CPMI e uma CPI essa semana. Então a gente tem muito o que contar, eu fiz um apanhado aí das coisas que aconteceram, tem o caso da Filó, que eu achei bacana até fazer uma reflexão sobre isso. Então, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo, ele é feito com muito carinho, e eu peço a vocês que vão lá no canal, se inscrevam, eu já estou chegando quase aos 1000 inscritos, e isso é muito importante aí para o algoritmo do YouTube distribuir mais esse vídeo que pertence a você, essa conversa que a gente tem toda semana. Então, se você ainda não foi lá, vá lá, se inscreva, compartilhe, indique para os amigos. Bom, deixe lá seu comentário, é sempre um prazer estar interagindo com você. E dito isso, vamos então aos principais assuntos da semana. E a semana começou aí com os impactos dos discursos de Lula nessa viagem que ele está fazendo pela Europa, esse show de constrangimento, essa megalomania que o presidente tem de ser o grande player mundial, a grande sumidade. Quer dizer, uma pessoa de medíocre, assim, de baixíssima cultura, uma pessoa que conhece muito pouco da história, uma pessoa que não se aprofunda em nada, que está acostumada a fazer discurso para a plateia, né? Aquela plateia amestrada que bate palma para ele, não está sendo muito bem sucedido, né, nesses discursos que tem feito, tem sido muito criticado pelos órgãos de imprensa lá fora, né? E ao ponto ali de protagonizar cenas ridículas, de não entender a pergunta de uma repórter portuguesa, né, falando em português, ele falando que não estava entendendo, colocando ali questões que demonstram claramente que o governo tem uma posição, e uma posição muito complicada em relação a essa guerra da Ucrânia, essa guerra mundial. O Brasil perde a oportunidade de ter a sua neutralidade, inclusive participar do processo de paz, né, porque não dá para participar de um processo de paz tendo um lado. E também na Espanha, o presidente foi lá falar que no Brasil não deveria investir, os investidores não deveriam investir no Brasil, porque com uma taxa de juros de 13,75, os investidores brasileiros deveriam procurar dinheiro lá fora, que o Brasil não é um ambiente hoje de investimento graças à taxa de juros, e falando que o país é um país maravilhoso, é um país em que há segurança jurídica, quer dizer, parece uma piada, né? Então isso hoje, com a velocidade da internet, com a tradução automática de textos e tal, o mundo está muito mais conectado e não dá para fazer esses discursos, essa falácia, que obviamente ele é rapidamente desmentido. Agora, com relação à taxa de juros que ele vem tanto criticando, quando ele entrou no governo a primeira vez, né, o primeiro mandato de Lula, o seu primeiro ano de governo, a taxa de juros começou com 20,65%. E ele terminou o seu governo com uma taxa de 13,75%, exatamente a taxa de hoje. Ou seja, ele está começando da forma que ele entregou. Então ele tem sim que o governo trabalhar para baixar essa taxa de juros, só que, infelizmente, não se vê aí uma disposição de corte de gasto público, né, principalmente com privilégios e essas coisas da máquina pública, a não ser no discurso, e o que se vê muito é a procura de aumento de impostos, né, num país onde a carga tributária chega a 34%. Quando se fala também em taxa de juros de 13,75%, aí, parafraseando o Emílio Zurita, né, do Pânico, para o afegão médio, isso não significa nada, porque o brasileiro já chegou a pagar 200% ao ano, hoje paga em torno de 140% ao ano no cheque especial, o crédito rotativo e outros mais. As taxas para o brasileiro sempre foram escorchantes. O spread bancário, né, que é essa diferença entre a taxa Selic e a taxa efetivamente cobrada para o cidadão, sempre foi imensa. Quer dizer, esse discurso que a gente está vendo aí é uma grande fantasia, realmente é triste ver que o governo não caminha por uma solução, né, até o momento, né? Existe muito discurso, muita intenção, mas o que se vê na prática é um governo completamente perdido e fraco. E essa semana a prova disso foi que finalmente foi instalada a CPMI, né, na quarta-feira foi lido lá, agora o governo quer apoiar essa CPMI no discurso, obviamente, mas o apoio dela é simplesmente para tomar o controle da CPMI. O que parece que vai ser também um pouco difícil, uma vez que Arthur Lira se mostra assim, realmente um grande articulista, talvez a maior liderança do país hoje, realmente que acumula poder dentro do parlamento e que tem dado um recado muito claro
né, inclusive aos demais poderes. Eu achei um discurso dele muito forte ali, em que ele fala que o verdadeiro poder moderador da República é o parlamento, né, que ele que tem ali os freios e contrapesos para exatamente coibir o abuso dos outros poderes. Então ele vem se firmando nisso, deve impor a presidência da CPMI. Não se sabe ainda, está ali na escolha do deputado, mas deve ser uma pessoa com uma certa neutralidade. Isso é importante, porque é necessário alguém equilibrado para presidir os trabalhos, mas isso também empurra para o Senado a relatoria, e lá no Senado a relatoria está sendo disputada exatamente a unhas e dentes pelos governistas, que não querem abrir mão dessa relatoria, e Renan Calheiros já se prontificou em seu grande relator, querendo inclusive repetir a CPMI do circo, né? Aliás, a CPI, né, que foi no Senado do circo, lá aquela CPI da Covid. Só que eu acho que isso não vai acontecer, muita coisa vai rolar nesse circo, que não vai deixar de ser um palanque político, mas eu espero, sinceramente, que essa CPMI caminhe em direção ao STF, porque hoje dar um freio a Alexandre de Moraes é realmente enquadrar o STF, porque hoje ele representa a corte, e tem feito aí seu ativismo político. Ativismo esse que chegou lá naquela PL que também foi votada essa semana em regime de urgência, a PL da censura, né, que é falada aí, a PL da democracia nos meios de comunicação, da transparência, mas tudo que é assim aviltante, né, as liberdades, ela normalmente tem um nome bonito, né, mas na verdade ela recebeu os apelidos aí, e o mais legal dele é o PL da censura. E realmente a ideia não é, de fato, combater fake news, né? Porque o combate das fake news é uma coisa relativamente simples e fácil de se obter. É só exigir que as plataformas só abram perfis através da vinculação com o CPF. Não é possível ter perfis anônimos de pessoas não reconhecidas com voz na rede que tenham grande repercussão. A Constituição prevê que a liberdade de expressão é plena, desde vedado o anonimato. Então, quando a plataforma ela não reconhece, ela não consegue identificar pessoas ou grupos, que foi o que aconteceu com o Telegram e o que o Telegram alega, mediante a suspensão que houve essa semana também do aplicativo, que ele não tem condições de entregar, vamos dizer, as informações que estão sendo pedidas pela Justiça à hora. Então, é claro que o Telegram e outras plataformas não estão cumprindo a lei, que é identificar essas pessoas. Então, a coisa era muito simples, porque mentira sempre existiu, excessos sempre existiram, existe uma legislação exatamente de calúnia, difamação, que você pode acionar a pessoa, você tem como responsabilizar as pessoas pelo que elas falam, mas você precisa identificá-las. Então a coisa seria muito simples, mas a ideia dessa lei, muito pelo contrário, é exatamente censurar, né, fazer uma censura prévia, instituir uma distopia, que é o pré-crime, né, mais uma dessas distopias, criar um Ministério da Verdade. Isso inclusive caiu ali no meio do caminho, né, está sendo retirado da legislação, porque seria um absurdo ter um conselho para decidir quem pode ou não falar nas redes sociais, e obviamente para transferir dinheiro, né, dinheiro público para as agências de checagem que estão ali dentro, e já se calculou aí que a Rede Globo ficaria com uma fatia imensa desse novo negócio que é o controle da informação. Então essa lei é um lixo. Eu espero que ela vá para o seu lugar, que é o lixo, e que se institua realmente os instrumentos corretos para que possamos combater a desinformação nas redes sociais. E também tivemos aí, essa semana, a abertura da CPI do MST, que quer acabar um pouco com essa bagunça que está acontecendo, né, com essas ilegalidades, com essas invasões de propriedade. Afinal de contas, isso não tem nada a ver com reforma agrária, tem sim a ver com ocupação, pressionar o governo para ocupar cargos dentro da máquina pública, da máquina administrativa. É uma ação eminentemente política, porque para se fazer reforma agrária, na verdade, teria que se titular terras, né? E o governo anterior fez isso, mais de 400 mil títulos definitivos de posse de terra para exatamente essas pessoas que estão ocupando os lugares e produzindo, para exatamente elas terem acesso a crédito, para elas terem segurança sobre o seu patrimônio, muito mais do que seus governos anteriores, os antecessores, que não chegaram nem perto desse número, somado todos os governos de esquerda. Então, a verdade é que essa é mais uma CPI, se não me engano já é a sexta sobre o tema, mas ela tem que chegar realmente onde tem que chegar, que é nos financiadores, no propósito real disso daí, que luta é essa. Nós sabemos muito bem que não tem nada a ver, absolutamente com os objetivos que ela diz ter, né? Não é isso, é uma militância política, ideológica, que pretende de fato transformar o Brasil num país socialista, né? E tem por isso toda uma ideologia ali montada dentro do próprio organismo do MST,
que inclusive não tem uma figura jurídica que possa ser cobrada de nada, quer dizer, ela é um movimento anárquico e tal, e que não tem nenhum apreço, vamos dizer, pela lei e pela ordem. Bom, falando ainda em força do parlamento, a gente precisa entender que está acontecendo de fato lá dentro uma contenção de danos. Arthur Lira está gestionando ali dois decretos legislativos, na verdade, que eles vão exatamente sustar os efeitos dos decretos presidenciais de Lula, que vão lá naquela questão dos CACs, né, da regulamentação dos CACs, e na própria regulamentação ali do marco do saneamento. Então são dois decretos legislativos, quer dizer, para quem não sabe o que é isso, é um decreto que nasce ali na Câmara e ele tem força de lei. Então isso pode derrubar, inclusive, e a intenção é essa, vários dispositivos que estão nos decretos presidenciais. E isso é praticamente inédito, né, e demonstra uma força imensa do parlamento, né, contra, vamos dizer, um regime de vingança reacionário, né, indo contra exatamente os avanços que parte da sociedade exigia dentro da formação. Não dá para se criar uma unanimidade, a gente vê inclusive que nós somos uma sociedade dividida e que o caminho das coisas é o consenso e não a imposição nem de um lado nem do outro. A gente tem que buscar sempre o diálogo. E o que o governo do amor, né, que disse que vinha exatamente para pacificar, ele não está querendo pacificar nada, ele está querendo impor. E cabe ao parlamento exatamente fazer essa contenção de danos. E é o que nós estamos vendo que parece que vai por esse caminho. E para encerrar, né, eu não poderia deixar de falar da Filó. E a Filó foi para mim um marco bastante interessante. Para quem não conhece a história daquela capivara, um rapaz ali que fazia vídeos e tal, vive ali um ribeirinho, que tem lá a sua palafita e conseguiu ali domesticar de alguma forma uma capivara que se tornou ali um bichinho simpático e tal na internet, e ele publicando ali despertou a raiva, vamos dizer, dos ativistas dos animais, ali meio que protagonizado por uma atriz global, a tal da Luísa Mel, que eu nem conhecia, e no final das contas o IBAMA pediu que fosse devolvida à natureza aquele animal e a justiça interviu e parou com essa palhaçada. E eu acho que é um marco bastante emblemático contra duas coisas assim esquizofrênicas que existem hoje, que é o ativismo ambiental e o ativismo da causa animal, que esquecem, né, e que desconsideram o papel do ser humano dentro da natureza. Para o ativismo ambiental, o ser humano é o problema e ele deve ser, na verdade, banido do planeta. Né? Não há compatibilidade do meio ambiente com o ser humano. Isso é uma das visões mais toscas, né, que a gente pode ter. A mesma coisa acontece ali, essa representação, inclusive, desse rapaz e da capivara, exatamente isso no final. Né? Para o IBAMA, para o ativismo ambiental, animal geral, existe uma incompatibilidade da vida natural com o ser humano. Isso é uma mentira para quem vai lá na região amazônica, você vê a integração perfeita daquelas populações, dos pescadores, dos ribeirinhos, dos indígenas ali com a natureza. Ao mesmo tempo, é necessário fazer os nossos celulares, computadores, fogões, carros, etc., painéis solares, geradores de energia, eólica e tudo mais que vem da indústria, ele precisa exatamente de minerais, né, de recursos não renováveis. Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que simplesmente fazer as coisas como elas devem ser. Outra coisa é a ocupação humana no espaço. A gente tem que ser mais razoável com relação a isso. O homem tem que ocupar, sim, o espaço da melhor forma possível, com menos impacto possível, mas, nesse caso, o homem tem uma dinâmica, né? Uma dinâmica social diferente da dinâmica da natureza, e a gente precisa, de alguma forma, estar compatibilizando isso para diminuir o impacto, mas não impedir que o homem esteja dentro do processo, dentro da ocupação natural. É óbvio que tem locais que a gente vai ter que preservar, e o Brasil é profícuo na preservação. Temos diversas áreas aí, áreas de APP, áreas de preservação ambiental, preservação permanente. O Brasil tem uma legislação que protege muito essa área, existe ainda agressões e tal, é necessário realmente um controle, é necessário passar essas áreas, né, regularizar essas áreas nas mãos dos proprietários para que a gente possa responsabilizar as pessoas pelos atos, mas a verdade é que o homem, ele faz parte do meio ambiente. E parabéns aí ao rapaz, eu não sei o nome dele, eu fiquei só com o nome da Filó, mas parabéns à Filó e a toda essa ação da justiça que restabeleceu, vamos dizer, um norte que eu acho que agora vai ser observado e seguido pela população, né, que tem que ser mais razoável nas questões ambientais. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.